deixa eu falar pro pessoal aqui que não te conhece, a galera que está aqui da minha audiência que não te conhece. Tá? O Jota tem um Instagram que tem um quadro muito legal, que foi assim que eu te conheci, que é Toda Hora é Hora de Aprender, Isso. que eu acho muito interessante. Aquilo ali dá um estímulo de criatividade na gente muito grande. Eu adoro, eu adoro ver, porque assim, um dos últimos que eu vi que eu gostei muito foi do rapaz que faz uma pintura que parece um recorte de criança, um recorte de Nossa, uma colagem infantil, uma cara. colagem bem infantil. Aí você pensa, nossa, o que que tem de mais nessa colagem infantil? Bom, o que que tem de mais é que não é uma colagem infantil, é um quadro que ele simula uma colagem. Eu achei aquilo Cara, maravilhoso, aquilo cara. E é assim, muito louco, muito velho. maneiro, É né? muito legal. É muito legal Agora, só, isso, bicho. com esse relacionado a esse quadro, falando sobre arte, Aham. você produz arte? Que tipo de arte você produz? Eu cheguei a dar uma olhada aqui, mas É. com você falando é melhor. Pois é, eu sou autodidata e sou polímata. As pessoas entendem bem o termo autodidata, mas não, o polímata não é um termo tão frequente, tão corriqueiro. O polímata e eu acho que isso é um resultado da minha origem autodidata, né? O polímata é um artista, ou artista, enfim, que navega por várias linguagens, sabe? Ah, peraí, deixa eu. Então, aí, cara, o que acontece? O polímata é um artista que atua em várias áreas. Isso tem muito a ver com a minha história, não foi uma história muito programada. Porque quando você vai para pra academia, no final das. Bom, não precisa listar a quantidade de pontos positivos em frequentar a academia, é óbvio, né? Só que uma coisa é que eu observo é que a academia cria um pouco de apesar de te fazer experimentar várias mídias, várias técnicas, né? A galera costuma sair assim, eu sou isso, sai com um rótulo. Isso é uma sensação que eu tenho, tá? E a pessoa sai com um rótulo. Você cursou Belas Não, Artes? senhor, eu sou autodidata, Sim, sim. né? Então, é, é, Mas a academia que você fala é exatamente isso? a A Faculdade de universidade, a Belas Artes? faculdade. A academia é a faculdade, né? Sim, Quando é um acadêmico, né? É isso, sim. o posto do autodidata. E aí, como autodidata e muito livre, sempre fui muito livre para poder navegar por onde eu quiser, sem me ater muito às rédeas que a gente se impõe, né? Então, eu sempre me permiti variar. Por exemplo, quando eu comecei a desenhar, eu comecei minha carreira como ilustrador. E não tinha Photoshop, não tinha. Esse tinha, mas era coisa para rico, né? Não tinha. Então era o desenho mesmo nanquim, a gente tinha que escanear o desenho, né, para colocar nos. Já estava nascendo a computação gráfica, né? Mas Sim. e quando a computação gráfica se popularizou, pouco tempo depois de eu começar, eu falei, vou migrar. Muita gente não migrou à época. Inclusive, quando da popularização da computação gráfica, eu já ouvi, por exemplo, acusações de que à época, né, desenhos que eram feitos no computador não poderiam ser considerados arte. Mesma coisa que a gente tem visto agora nessa nova revolução das inteligências artificiais, que certamente nossa conversa vai passar por aí. Então, houve É, muito a gente preconceito. passa. Desculpa te cortar, Zota, mas a gente passa exatamente por isso agora no mundo da tatuagem, porque a gente tem uma modalidade, quando a gente faz campeonato, dentro do campeonato tem várias modalidades. Uma delas é série de desenho. A gente tem a série de desenho preto e branco e série de desenho colorido. E não temos a série de desenho digital, porque a maioria da galera não considera tão arte digital. Eu nem estou falando IA, não. Eu estou falando a própria pessoa fazer no iPad ou fazer alguma coisa assim. Cara, Não tem. E a maioria torce o nariz para arte digital, como se não fosse arte. olha só, hein, cara, nós estamos falando disso. Eu estou falando de um preconceito que aconteceu na década de 90. Pô, peraí, né? Então, cara, essa.
Eu nunca fui preso a isso, de Sim, verdade. Então, eu nunca fui preso a estilo, e a época era por uma questão de sobrevivência. Eu não comecei no desenho para expressar minha arte. É assim, estou desempregado, preciso ganhar sim, dinheiro, né? sim, Se alguém tivesse me aparecido me pagando para capinar um terreno, eu talvez seria capinador. Mas como quem apareceu primeiro estava me pagando para desenhar, então sim, eu não tenho vergonha disso não, sabe? Sustento minha família, me sustento há 30 anos, exclusivamente a partir da minha produção artística. É, mas quando do surgimento, minha percepção principal era o seguinte: eu preciso desenhar o que me pagarem. Eu sei desenhar, né? Tanto que me pedem para desenhar, eu desenho. Então eu tenho meu estilo próprio, mas, cara, perdão pela, pela, pela expressão chula, mas aquela época, dinheiro na mão, calcinha no chão, pai. Sabe? sim, sim, sim. Precisava de dinheiro Na para pagar. verdade, Jota, eu acho que quando você fala de arte no Brasil, a, nesse estilo arte, como é que eu posso dizer? Vamos colocar aí pintura e arte plástica no mesmo bolo. Arte plástica, no caso, artes plásticas, eu acho que seria até um pouco mais difícil de você sobreviver até do que a própria pintura, do que o próprio desenho, porque eu acho que a pintura e o desenho em si, as pessoas já compraram mais esse estilo de arte do que quando você é mais lúdico, sabe? Mas assim, cara, o meu, vamos chamar assim, o meu talento, né? Porque a gente fala talento, parece uma coisa que a gente nasceu com ele, eu estudo muito. Então, o termo que eu dou é talento, mas tem gente que chama de talento uma determinada, é, uma suposta capacidade inata. Não é. Talento é uma coisa que se desenvolve através de prática e estudo. Eu pratico estudo há 30 anos, então eu desenvolvi um certo talento em algumas coisas, em algumas áreas. Então, eu nunca fiquei preso a estilo, né? Você precisa de uma ilustração, que tipo de ilustração você precisa, eu estudo ela e produzo a ilustração que você precisa e você me paga. Então, todos os dois muito felizes, sabe? Sim, Então, você faz isso até hoje? Dessa forma? olha, cara, hoje eu estou numa situação um pouco mais confortável. Hoje, hoje eu me permito, porque até os meus primeiros 15 anos não 15 anos de idade, meus primeiros 15 anos de carreira, 15, né, para 20 anos de carreira, sim, exclusivamente. O que que você quer? Isso, toma. O que que você quer? Isso, toma. O que que você quer? Isso, toma. Você entendeu? E Sim, então eu sim. trabalhava exclusivamente para o mercado publicitário. Mas nesse processo, por exemplo, que eu comecei com ilustração, eu passei a fazer, já fiz design de stand, já fiz. Muita gente não gosta do que eu falo, porque isso vai de encontro a alguns conceitos. Tipo, para mim, o único conceito que me trouxe aqui, inclusive, foi sobrevivência, né? Eu Sim. sei fazer o que você quer, mas não vou fazer porque isso foge. Não, cara. É, eu estou te alugando o meu talento, sabe? Então, eu não tinha produção autoral. Você me pede, eu te entrego. Você me pede, eu te entrego. Então, eu fiz desenho animado. Aí aprendi a modelar 2D, aprendi a animar 2D porcamente. Aprendi a modelar 3D porcamente. Né? Porque quando você faz de tudo, você não consegue fazer uma coisa com muita. Como alguém que faz aquilo por 30 anos. Né? Sim. Mas eu consigo desenvolver uma técnica suficientemente boa para ser pago por isso. Então, de uns 10 anos para cá, 10, 15 anos para cá, eu fiz uma migração. Então, eu deixei de atender agências por inúmeros motivos, né? Eu estou com 53 anos, né? Quero um pouco mais de tranquilidade. Gente que estiver seguindo aí, gente, ó, ajuda aí a chamar o povo, tá? Genildo, chegou aí, ó. É o cara. Então,
A meta da gente é botar 1.000 pessoas nessa live, hein, gente? Só tem 15, tá? Pô, a gente vai ter um sacrifício aqui. Mas aí, cara, então essa evolução foi uma evolução por sobrevivência. E aí o cliente precisava de uma determinada ação, eu aprendi aquilo, eu estudava, eu aprendia, eu fazia, entregava, estava bom o suficiente que ele me pagava sem reclamar, então Sim, funcionou. sim. Então agora eu tenho feito mais uma produção autoral. Ainda é sob demanda, certo? Ainda trabalho sob demanda. Mas hoje eu estou atuando com escultura, principalmente monumento, né? Eu desenvolvo monumentos e, e murais, né? Sim. Tipo, não grafite, é porque tem uma distinção entre grafite e muralismo, né? Mas tem muita gente que chama de grafite e vai funcionar também. Se chamar de grafite, Eu sei. É como se fosse o que o Cobra faz é muralismo, é isso? é exatamente. O grafite é o muralismo voltado exclusivamente para a linguagem hip hop. O grafite Sim. é isso. Deixa eu fechar aqui, começou a chover. O grafite é exclusivamente hip hop. Não sei se vocês viram Sim. aqui a bagunça aqui atrás, aqui eu tô em mudança, então tá tudo uma zona aqui, tá, gente? E aí, Não, a partir disso, se enquadra como muralismo, o movimento que começou na década de 70 no México. Enfim, eu vi você ali produzindo alguma coisa baseada em escultura, uma lapidação com isopor, alguma coisa assim. Era o que aquilo ali? é uma técnica que eu criei. Veja bem, vamos lá. Existe uma técnica de escultura. Eu fechei. Começou a chover. Existe uma técnica de escultura que é muito usada, por exemplo, no carnaval, que é fazer. Você modela a escultura num bloco de isopor, depois você reveste com fibra de vidro, então, e você tem um processo relativamente rápido, muito barato se comparado a mármore, madeira, né? Permite Sim, grandes sim. dimensões. E eu segui alguns artistas que têm feito isso para trazer para a rua por um preço mais viável para algumas. Porque a gente trabalha com dinheiro público, quando vai fazer um monumento, você corre o risco de trabalhar com dinheiro público e você precisa oferecer opções, né, Sim, em respeito sim, a sim. isso. É. Então, eu acho que nem toda cidade hoje tem dinheiro para fazer uma escultura grande de bronze, Uhum. né, que é uma fortuna. E é uma fortuna porque o processo é punk. Então, essas empresas, Quantos, Ota? Quanto? Um busto daquele que a gente vê na pracinha aqui, assim, que é só a cabecinha e o pedacinho do peito. olha, cara, eu não trabalho com busto de bronze, mas um busto de bronze eu estimo que esteja entre 100, 150 mil reais, entre 80 e 150, que aí agora depende do artista, né, cara? Aí, no caso, só de material de bronze, você tem uma estimativa de quanto se gasta aí? Não, eu não saberia lhe dizer, porque tem gente, por exemplo, tem artista, são inúmeros processos. Tem artistas que terceirizam a Aham. fundição, tem artistas que têm a própria fundição e só funde material próprio. Eu tive a oportunidade de fazer um troféu de bronze, 2 troféus de bronze até hoje. Eu desenvolvo alguns troféus também. E, cara, upa, Lelê. O sistema é bruto. O sistema é bruto. É, É bruto. É bruto. Sabe? É bonitinho ver na tela lá aquele cara fazendo, virando, né? Quando vê no YouTube, o cara virando aquele cadinho com aquele metalzinho. Papai, aquilo é punk, velho. Quem trabalha com isso merece muito respeito, sabe? sim, sim, eu sei como é que é. É igual aqueles documentários, documentários não, aqueles reality show caraca, como é que fala? Modelagem de vidro, já viu isso? Que a galera, Sim, sim. tipo, Pois é, bicho. Imagina o tamanho de perda que tem aquele troço, cara. E tem isso, é, tem a perda. Então, assim, o processo não é simples. Então, ele é extremamente poluente, então é necessário um investimento muito alto em contenção, sabe? sim, Produzir uma sim. peça de bronze Ou seja, é envolve, caro, né? Caro, né? Todo o processo envolvido é muito caro, né? Entendi. além, além do trabalho
do Além escultor. do próprio artista que tem que ter uma habilidade incrível para sair alguma coisa dali, né? Exato, cara. Então não é fácil assim. No que eu faço, eu criei, ou seja, o processo de esculpir o bloco de isopor e revestir já existe, não foi eu quem criou. Eu criei um método, porque eu não sei esculpir daquele processo, né? Tô estudando isso, né? Que tem o processo aditivo, por exemplo, a escultura em argila, ele é um processo aditivo. Você tem nada e vai acrescentando argila, Sim, certo? E vai certo. modelando argila acrescentando. Eu chamo, eu chamo porque não é, enfim, é aditivo, você vai adicionando. O processo, por exemplo, na madeira ou no mármore, ele é subtrativo. Você tem um bloco e você vai retirando até chegar na imagem. Sim, sim. Beleza? Oil clay, né? A galera falando aí, olha, o oil clay é muito legal, muito legal. A, Eu já acho uso argila e clay também, eu gosto bastante. uma delícia. Isso é uma delícia. Tem que O testar isso aí. aditivo quando eu pego para fazer alguma coisa, eu sou esse do aditivo. Eu não sou muito Pois é, pois é. Só que aí, como eu não conhecia nenhum dos dois, foi na ocasião que eu fiz o meu primeiro monumento, foi o letreiro do nome Vitória, que tem aqui na cidade de Vitória. Hoje eu estou morando em Vila Velha, uma cidade vizinha. São cidades irmãs, né? 5 minutos daqui a Vitória. Mas eu fiz o letreiro do nome de Vitória e na ocasião eu falei, cara, eu vou ter que fazer esse trem, mas como é que eu produzo? Porque eu fiz em anamorfose. Eu inventei de fazer de um jeito que a partir de um ponto você lê Vitória, por isso que eu chamo aquela escultura de Vitória 360 graus. Se vocês escreverem Vitória 360 graus aí na internet, vocês vão vê-lo. Aí, pelada capixaba, eu tô conversando e colendo aqui, que diabo de pelada de capixaba aqui, filha? Aí, cara, quando eu fiz aquele trem lá, eu falei assim, agora como é que eu vou esculpir esse trem? Né? Aí eu pensei, e aí eu desenvolvi uma técnica que eu chamo de... O nome técnico mais adequado seria... Caraca, é um nome estranho pra porra. Arquitetura... Ah, esqueci o nome. Eu chamo de um nome mais técnico, é impressora 3D movida a feijão. Ah, tá. Porque, assim, eu peguei o processo, eu decupei o processo de uma impressora 3D, até tem uma aqui, olha, tem aquela amarelinha ali, é uma impressora 3D. Então, a impressora 3D, ela pega um modelo 3D e divide ela em lâminas. E vai colocando essas lâminas, empilhando essas lâminas uma em cima da outra. Tem várias técnicas. Tem a técnica que é a impressora 3D que deposita Filamento, né? o filamento e tem essa daqui para mim que é de resina. É um processo inverno, enfim. Em geral é isso. É uma lâmina em cima da outra, sacou? E falta uma imagem. Falei, beleza. Agora eu só preciso aprender a modelar 3D, que a ideia já tinha. Aí eu aprendi a modelar 3D primeiro, aí modelei o nome, depois sobre a técnica que eu tinha de modelagem, eu desenvolvi uma técnica para poder, porque eu não tinha fatiadores 3D. Isso não era uma coisa... Hoje você baixa no celular fatiador 3D, né? Tô falando aqui de quase 10 anos atrás. Então eu criei um processo dentro do que eu tinha acabado de aprender no Blender, que é um modelador 3D sensacional, gratuito e para mim é o melhor do mundo. Então eu criei uma técnica para fazer o fatiamento, criei um sistema de guias, produzi essas imagens em vetor na ocasião, contratei um serviço de router, né? Que é uma tipo uma fresa computadorizada, e aí fui cortando as lâminas, deu 1.000 e tantas lâminas, criei um sistema, e aí você montava a lâmina, enfim. Funcionou. Quando eu fui contratado para fazer esse trabalho, minha esposa me desesperou, falou, Zolta, como é que você vai fazer isso? Eu falei, também não sei. Também não sei, a gente inventa, né? Mas vai sair, bebê. Então, assim, essa técnica eu uso praticamente para todos os monumentos que eu desenvolvo. Para base, sabe? Eu fiz um monumento em Vitória também, que é o Memorial Gratidão, que é um monumento para homenagear os profissionais de saúde que morreram durante a pandemia.
E aí ele é feito em concreto armado, né? Eu nunca tinha feito nada de concreto armado. Eu falei, cara, eu vou fazer minha técnica que eu conheço já. Eu fiz ela tem 7 metros, eu fiz ela toda de isopor nesse processo. E aí, em vez de revestir de fibra, eu coloquei a fibra como se fosse uma casca. Aí abri a fibra, tirei o isopor, fechei a fibra e meti concreto dentro. Sim. Funcionou. Não, é interessante, é interessante. Zota, você falou algo sobre talento e estudo. Como se a gente não. Falar talento, às vezes, parece que É inato, né? deixa nulo a parte do estudo, né? Pois é. Quando você fala talento, parece que anula todo o estudo que a gente O produziu. Só que corpo. assim, vamos lá, vamos ver se tu pega a minha linha de raciocínio. Eu acho que existe uma predisposição, vamos dizer assim, que a gente nasce voltado à arte, que eu acho que é uma fagulha inexplicável. Eu acho que cada pessoa tem essa fagulhazinha que ela é quando ela é uma pessoa muito voltada para aquilo, ou seja, é nítido que aquela pessoa tem facilidade para trabalhar com aquilo, parece que é como se você nascesse com essa chama, e essa chama a gente chama de talento. Quer dizer, você não tá moldado a ser um grande artista se você não estudar. Mas sem essa chama, não para mim, vê se você entende, ó. Talento é uma chamazinha que estudando te transforma no grande artista. Mas uma pessoa que começa a estudar e não nasceu com essa chama, eu acho que ela tem muita dificuldade de se tornar um grande artista. Então você acrescentou a, a, a variável que eu acho que precisava ir. Vamos lá. Nós somos todos diferentes uns dos outros, certo? Por motivos biológicos, beleza? Sim, Cores, formas, cor do olho, sobrancelha, a estatura, tudo nós somos diferentes. Inclusive, nos nossos músculos são diferentes, nossos cérebros são diferentes. Então, por uma questão aleatória, absolutamente aleatória da natureza humana, da natureza, enfim, né? Cada um nasce com não é uma predisposição, uma organização que te privilegia mais, por exemplo, o Michael Phelps, ele nasce, os braços dele, se ele ficar em pé, os braços dele quase escorregam no chão, né? A proporção dos braços dele e do corpo dele privilegia ele no nado, certo? certo. Isso não é um dom, né? Teve outras pessoas que nasceram assim também e não tiveram a oportunidade de cair de cair na piscina e morar no deserto. Então não adianta isso para ele, né? Sim, Como Mas a questão é que outras pessoas nascem com menos ou com mais, não aptidão, é estrutura física para o nado. Porém, se uma pessoa que tem a estrutura física do Michael Phelps se dedicar menos e uma pessoa que não tem a estrutura dele se dedicar mais, é possível que a pessoa que se dedica e pratica e vai, desenvolve potência e tudo que suplanta a natureza do Michael Phelps. Então, assim, para a arte também, os nossos cérebros são diferentes, né? E por motivos aleatórios também. Então, talvez eu consiga ver, você consiga ver a arte, ou as imagens de uma forma como uma outra pessoa talvez não conseguisse vê-la. Mas uma pessoa que se esforça mais do que eu, que você, pode chegar mais longe que nós dois, né? Mas sim, porque não sim. tem a mesma estrutura que eu tenho, ela vai ter que se esforçar mais. Se esforçar mais. Agora, esforço é essencial, sabe? Eu acho assim, uma pessoa anda em corda bamba, eu nunca andei na corda bamba. Eu acho que se eu parar todo dia, daqui uns 5 anos, eu tô andando capete, nem que demore igual um cão.
Mas se for minha meta, eu vou conseguir. Vai ter gente que vai conseguir mais rápido que eu, porque tem uma estrutura corporal que interpreta melhor o equilíbrio do que eu. Sim. Mas se eu tiver força de vontade e toda a estrutura que é necessário para isso, né? Veja bem, o que é necessário, não que me privilegia. Então, assim, é assim, a gente tem... O pessoal fala assim, tem uma teoria das 10.000 horas. O que você pratica 10.000 horas, por 10.000 horas Sim. você fica um mestre. Eu acredito piamente. Se eu não me engano, essa teoria do Miyamoto Musashi falando sobre estudos do samurai. Isso eu já não sabia a autoria. Eu acredito Ele piamente, cara. dizia que se você treinasse 1.000 horas numa técnica, você aprendia aquela técnica. Qualquer pessoa aprende uma técnica estudando 1.000 horas. Eu Se concordo. você estudar, se você estudar 10.000 horas, você se torna um gênio daquela técnica. Pois é, então, pensa assim, é como andar. Uma criança, ela até desenvolver coordenação motora fina, ela não consegue andar. Para fazer a quantidade de músculos do corpo trabalhar em uníssono para que ela fique equilibrada e se mantenha equilibrada. E Sim. aí ela vai andando toda a troncha, ela vai andando toda a troncha, mas ela passa a vida andando. E ela chega Aham. uma idade que ela andou tanto que a gente não pensa mais em andar. A gente só anda. Então, esse movimento condicionado que a gente desenvolve com o caminhar, por um motivo de sobrevivência, se você, por exemplo, acredito muito, se você fala assim, cara, eu vou começar a fazer rima. A minha primeira rima vai ser um lixo. A Com segunda, certeza, com certeza. provavelmente também assim vai ser a 10ª. Com um ano eu praticando e, cara, a minha rima de um ano vai ser melhor, depois de um ano de prática, Muito pode não melhor. ser genial, mas vai ser melhor. E é esse que é o lance. Melhor do que quem eu quero ser. Melhor do que quem eu tenho que ser. Eu tenho que ser melhor do que eu, pô. Tem Eu não quero ser melhor uma frase do que que eu. fala assim, eu escutei essa frase com o Ninja, não sei se você já viu esse cara em podcast por aí, Poderosíssimo Ninja, é um cara que dá internet aí. Mas tem uma frase que ele fala que com certeza não é dele, mas eu escutei com ele, que é o trabalho duro supera o talento sempre que o talento não trabalha duro. Ah, isso que a gente tá falando, viado. Aí. Né, cara? É disso aí, pai. É disso aí. Sabe? Eu me lembro quando eu fui fazer esse Monumento de Vitória, foi pelo menos uma semana para uns 15 dias que eu acordava, estudava 3D. Eu não sabia nem qual era o programa de 3D quando eu pensei assim, vou fazer esse negócio em 3D. Eu Sim, tive que primeiro descobrir software, descobrir como é que funcionava aquela merda. Então, era assim, eu acordava trabalho 6 horas da duro. manhã estudando, ia dormir 3 horas da manhã estudando. Eu dormia 3 horas, 4 horas por noite, por uns 10 dias, 15 dias. Por quê? Eu tinha um objetivo. Cara, tá, Sim. é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, cara. Eu acho isso muito legal. Tem um ônibus de turismo, que Vitória é a capital do Espírito Santo, né? Para quem não conhece. Então, cara, tem um ônibus de turismo que leva os turistas da cidade por vários pontos, aqueles ônibus de 2 andares, tipo aqueles londrinos, né, que tem uma área em cima, assim. Sim, E, cara, o trem acaba lá. maneiro. Acaba nesse. Foi meu primeiro monumento, cara. Isso é muito legal. Isso é Muito. muito. Valeu a pena esse esforço todo. E não tem jeito. Hoje, antes desse daqui, eu estava numa reunião para desenvolver um monumento também. Um novo monumento. Não posso falar onde. Essa vai ficar no ar. Mas, e durante a reunião, eu levei uma proposta para a reunião. Eles não reagiram bem, né, o grupo que estava aprovando. E durante a reunião, eu fiz um esboço e o esboço foi aprovado com louvor. Esse esboço que eu fiz lá não é um talento divino que um anjo jogou sobre mim. Aqui, resolver aquele problema na hora, pelo que eu estava sentindo do que eles falavam sobre aquilo ali, é resultado dos 30 anos de estudo.
Dos meus 30 anos não, de estudo e prática. Que as pessoas acham hoje que assistir vídeo tá tudo bem. Você tem que assistir o vídeo. Eu aprendi a fazer escultura no YouTube, tá? Entendi, A técnica de isopor e de resina, YouTube. entendi. Sacou? Eu fiz um monumento de 15 metros de comprimento, 5 metros de profundidade, 2,5 metros de altura, a partir do que eu aprendi no YouTube. Basicamente, 80% foi YouTube. Jota, existe uma comunidade artística da qual você faz parte, conversa, porque tendo a achar que o artista, do modo que você trabalha, tende a ser bem solitário. Eu sou o presidente, fundador do MARES, Movimento Armado Revolucionário Eu Sozinho. Então não existe mesmo uma troca entre você e outros artistas. Então, pois é. Mas eu estou tendo uma experiência agora, aos 53 anos. Essa experiência começou, bom, muito bem. Começou quando eu fiz essa virada, né, de vir para a produção de monumentos e um projeto mais autoral. Por mais que o meu cliente, eu trabalho sob demanda, ele não me demanda o que ele quer. Ele não descreve para mim, né? Quando eu trabalhava para agência, era assim: quero um desenho de uma ovelhinha pulando uma cerca nesse estilo. Eu entregava a ovelhinha, certo? Hoje, eles dizem assim: cria um monumento para mim, então é autoral. Eu, Sim, eu iniciei aquela ideia sob demanda, mas hoje eu tenho total liberdade para produzir o que eu quero. Isso é sensacional. Esse foi o primeiro ponto, lá há uns 10 anos atrás. 8, 10 anos. Há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade que me foi dada por um cara sensacional aqui de Vitória, que chama-se Starley, né? Esse cara é um grafiteiro, é um ícone da produção de arte urbana de Vitória. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e eu tinha feito duas, dois murais em Vitória e ele me convidou, ele aceitou minha proposta, minha inscrição para não ele, né? Ele me falou sobre o evento e eu me candidatei, mandei uma proposta para participar de um evento de grafite que ele tem aqui no Espírito Santo, chamado Origrafes. sim. Então, há 2 anos atrás, eu fui aceito para o Origrafes, um evento internacional, sensacional, e foi a primeira vez que me enfiaram num grupo com 200 caboclos. Pensa, eu ficava assim, cacete, que porra é essa? Sabe? Sim, sim. É, eu não conhecia ninguém, eu conheci zero, e aí de repente eu tô vendo, e aí eu comecei a entender a linguagem, eu entender as falas deles, e fiquei encantado com aquilo, sabe? Foi um mundo novo para mim, de me envolver. Depois disso, no ano passado, isso foi no ano retrasado, no ano passado, teve a Cal Parade, aqui em Vitória, pela primeira vez. E eu me inscrevi e fui aceito. Aí participei agora de um novo grupo, com 60 artistas. Nem sabia que tinha esse monte de artista em Vitória. Tá vendo? E, cara, outro mundo. Então, ali, apesar de ser um pouco mais heterogêneo, né, no Cal Parade, tinha algumas pessoas da arte urbana, mas a grande maioria ali eram artistas galeristas, né? Sim. E aí, que eu também não tinha contato, não conhecia ninguém, cara, e comecei a conhecer outras pessoas. Eu fiquei assim, cara, que maneiro, que gostoso que é isso, lidar com outras, sabe? Então, você perguntou se eu participo. Nesses 30 anos, não. Nos últimos 2 anos, eu já estou no grupo do Origrafes, do ano retrasado, que aí vai passando o tempo, ele afunda, mas, ó, o grupo, né? Mas o ano passado eu fui aprovado de novo e entrei no Origrafes de novo, foi super legal. Um outro grupo, o grupo do Cal Parade, e recentemente, esse cara que entrou aí mais cedo, eu falei assim, o Genildo, me convidou, o Genildo é ilustrador do mesmo período que eu, e ele me convidou para entrar num grupo para bolar a Bienal de quadrinhos do Espírito Santo. Olha que sensacional.
E aí nesse grupo já tem mais de 60 ilustradores. Então eu estou num grupo com grafiteiros, é uma linguagem, eu estou num grupo hoje com artistas plásticos, é uma outra viagem muito massa, e um grupo só de ilustradores, que é outra vai sensacional. Então eu acho que hoje eu estou crescendo mais do que a minha vida inteira, porque eu estou tendo esse contato, estou me permitindo esse contato, sabe? Entendi, entendi. Agora, dentro do mesmo assunto, mudando de assunto um pouco, a gente tem uma comunidade no meio da tatuagem. A tatuagem, você imagina que nós somos ilustradores em pele humana, né? Nossa, um respeito absurdo que eu tenho por vocês, velho. E assim, a gente, a gente chegou no nível. É interessante falar sobre isso, porque o nível brasileiro é um nível. No nível mundo, é um nível assim. Tá no topo. Mesmo? Tá no topo dos maiores artistas. Você pega aí, tipo assim, a briga é feia quando o brasileiro vai para, como é que fala? Para convenções internacionais. Eu queria falar muito sobre isso aqui. A gente tem muita convenção no meio da tatuagem e isso cria uma comunidade muito forte. Olha, entre a gente. Que legal, cara, que legal. A gente participa, ó, isso aqui atrás é tudo campeonato que eu já participei. Esses aqui são alguns dos últimos troféus que eu ganhei, tá vendo? Aqui é troféu de tatuagem, entendeu? Aqui é tudo troféu. De tipo, esse tipo de campeonato que tem. Quando a pandemia chegou, apareceu os campeonatos online. Mas antes disso, os campeonatos eram todos presenciais. O campeonato presencial, ele é interessante, porque você coloca ali 200, 300, vai ter Tatuíque São Paulo, por exemplo, esse ano. A Tatuíque São Paulo é de 1.000 tatuadores para cima. Entendeu? Caraca, velho. É de 1.000 para cima. Então, assim... Desse sair normal, sair igual quando entrou, né, bicho? Exato, exato. Então, assim, lá no campeonato, a gente vai ter 3 dias para desenvolver uma arte do qual vai ter uma banca de jurados para decidir qual foi o melhor ali daquilo que foi apresentado. Por exemplo, é assim que nascem os troféus, né? Então, você geralmente tem primeiro, segundo e terceiro lugar. Em média, num campeonato mediano para baixo, você vai ter 20 pessoas por categoria, né? São várias categorias dentro, igual ilustração. Você tem assim, como se fosse desenho colorido, desenho preto e branco, mangá, desenho americano, você tem pintura a óleo, você tem pintura acrílica. Então, assim, charge, cartoon, quadrinhos. Isso. Entendeu? Então é mais ou menos isso. A gente se divide assim também dentro da tatuagem, a gente se divide assim também. Quer dizer, eu não posso disputar o nível técnico de uma pessoa que faz um realismo com pintura a óleo com um cara que faz um cartoon Hanna-Barbera, por exemplo. Uhum. Entendeu? Não é a mesma, não é a disputa igual. Entendi. É errado. Então, assim, se você faz... Oi? Não tem termo de comparação entre as duas técnicas, são duas coisas bem distintas. Bem distintas. Então, a gente se divide assim também, né? Porque estou contando porque muita gente não conhece esse universo da tatuagem, né? E é um universo porque é interessante, porque assim, é um universo que eu estava falando com você. O artista visual, não é visual que eu quero falar, o artista plástico, né? Vamos supor assim, o artista físico no sentido de produzir alguma coisa. Tá. O cara que faz quadro, o cara que faz escultura, o cara que faz alguma arte, né, física, vamos dizer assim, que é diferente de uma pessoa que canta, de uma pessoa que faz música e de uma pessoa que faz rima. Quer dizer, rima, por exemplo, tem batalha de rima. Então ele está inserido dentro de uma comunidade, porque existe aí uma comunidade muito forte. Cantar também, cantar tem músico tem uma comunidade muito forte. Você monta uma banda porque você tem uma comunidade muito forte. Mas o artista ali que ele pega para fazer uma escultura, pega para fazer um quadro, ele faz isso dentro da oficina dele, dentro do ateliê dele, muito isolado de uma comunidade. E o artista consegue ser esse cara
que faz isso em comunidade. Existe uma comunidade dentro do... A gente é muito meio a meio, né? A gente tem essa parte que a gente fica isolado mesmo, produzindo, estudando, É. né? E tem a parte que a gente vai para as convenções, para os campeonatos, e tem esses encontros que a gente se transforma ali num coletivo É, muito é interessante. esse que eu estou conseguindo ter de 2 anos para cá, cara. Que está sendo sensacional. Ou seja, depois dos 50 anos eu tomei noção disso. E eu acho que não tinha um momento melhor na minha vida, sabe? Cresce muito, Jota. A gente cresce muito quando a gente começa a trocar essas ideias com outras pessoas. O Aham. crescimento é muito grande. Por causa dos contatos que eu fiz no primeiro Origrafes, que eu conheci algumas figuras da arte urbana naquela época, depois eu criei essa escultura aqui, eu fiz uma impressãozinha 3D dela, que é o Atlas, né? Ah, que maneiro, cara. Ficou muito maneira. É, Você eu que modelei 3D. desenvolveu essa peça? Eu que modelei 3D e imprimi. Aí, no centro a Vitória tem uma praça muito conhecida chamada Praça do Papa. Lá no meio da Praça do Papa tem uma Rosa dos Ventos e tem uma esfera de aço inox com 2 metros de altura, certo? Eu criei Certo. uma escultura com 5 metros que abraçava essa esfera. Mas foi feito isso? Fiz aí. Escreve aí Não, Atlas, tá. escreve aí Atlas Vitória no YouTube, no Google, você vai ver. Aí, o que eu queria falar aqui sobre esse material? Esse Atlas eu fiz para homenagear o Janeiro Branco, né? É o mês dedicado à saúde mental. Sim. Então, o Atlas, o nome dessa escultura é Atlas, o peso do mundo. O Atlas ele é muito conhecido como carregando aquela esfera, aquele globo nas costas, né? Aquele globo representava, era o castigo dele, ele tinha que carregar as obrigações, né, que o homem tem na vida. Ele representava isso, todo homem tem que carregar um fardo. E aí, o Atlas, porque ele é um dos titãs, ele participou da guerra titânica contra Zeus, então Zeus, como castigo, ele jogou todos os outros titãs no Tártaro, mas o Atlas ele falou assim, tu, filho da mãe, que é forte pra cacete e é muito sábio, o teu peso vai ser carregar o firmamento, né? Então, essas preocupações, a leitura que eu fiz, é que hoje em dia, o excesso de preocupações que a gente tem na vida urbana causa tanto problema de ordem de saúde mental. Então, eu fiz uma leitura de que hoje são tantos os problemas que a gente tem que carregar que mesmo se você fosse o Atlas, você não conseguiria tirar ele nem do chão, quanto mais colocar nas costas para carregar, sabe? Então, Então, ô Zota, não, só para linkar com a ideia do urbano, essa informação, eu queria dar uma característica urbana para dizer que isso acontece mais ainda para quem vive essa loucura da vida urbana. Então eu chamei 50 grafiteiros não, pichadores, e chamei eles dentro do estúdio ainda, dentro do stand do galpão, o Atlas estava todo pronto para ser levado, para ser colocado, né, que foi uma intervenção, já ele foi tirado lá já. tá pichado. Hã? Já foi pichado? Já saiu da oficina pichado? Uhum. Então, eu tenho capacidade para desenvolver uma arte que remete à pichação e o leigo olharia e entenderia que era pichação. Mas eu tinha tido aquela oportunidade de conhecer a turma no Origrafes e entender da linguagem, do que eles estavam, da mensagem que eles querem passar. Então, eu chamei 50 pichadores da vida real, pichadores que estão fazendo o trabalho deles, a expressão artística deles, e há quem não acha que pichação é arte ou expressão artística. Não estou aqui para iniciar essa discussão. Mas eu chamei eles para que isso fosse de verdade. E eu só pude ter essa percepção de que eu poderia fazer, mas o ideal seria chamar essa turma, porque eu tive essa experiência nesse evento do Origrafes, sabe? Então, a importância desses eventos para o artista, sabe? É essencial, é sensacional.
Eu Não, experimentei um é porque trato de uma linguagem muito você é deu muito bacana. essa explicação do teu Atlas aqui, cara, e assim, são, é esse tipo de contemplação que, sinceramente, eu não sei como é que se estuda isso, Zota. Eu não sei como é que se ensina, eu não sei como é que eu falo para a pessoa assim, ó, quer aprender a ter um olhar artístico sobre a vida, sobre. Estuda essas aulas aqui de YouTube, que quando você acabar, você é um artista. É Pois isso é, que aí eu não. falo, que você nasceu com um foguinho, com uma chaminha, que tá entendendo o que eu tô falando? Eu estou entendendo, mas O ainda assim, estudo, para mim, o estudo não transforma um artista. O estudo melhora um artista. O pois é, estudo, mas ó, ele forma a um artista, né? Vamos dizer assim. mas tanto não tem como você estudar isso, porque isso fala de mim, é da minha experiência, da relação de tudo que eu vivi hoje. E a arte é a produção humana. Por isso, às vezes, o pessoal no meu perfil, e quem estiver aqui assistindo a gente e não estiver no meu perfil, Estúdio Zota, estão convidados, por favor, clica lá depois, não agora, depois vai lá para dar uma conferida, tá bom? E quem estiver aqui também, se puder chamar mais gente para poder. A nossa meta era de 1.000 espectadores aqui e nós já estamos em 17. Falta Não, mas pouco, pessoal. o pessoal vai mudando. Então, se a gente for contando o pessoal que vai mudando, já deu uns 1.000 já. Boa. Então, cara, esse processo de produção artística, ele é diverso. A diversidade é que é o barato da arte. Não dá para dizer isso é arte, isso não é arte. Se eu disser que é arte, amigo, é arte. Você pode não gostar disso, mas é a minha expressão, sabe? Ela pode não ser comercial, ela pode não me sustentar profissionalmente, ela pode. Metade do mundo pode não gostar dela, mas ela é a minha expressão, então ela é arte. Então não tem como falar assim, ter a visão dos outros. Ninguém pode ter a minha visão. Não seria Sim, legal se mais pessoas tivessem a minha visão. A arte não seria tão dinâmica, tão diversa. Então, isso que é importante. Primeiro, ela é filosofia, sabe? A gente perceber que a gente está no meio, a gente faz parte dele, e quando você produz, olha que interessante isso, quando você produz arte, você interfere no meio onde outras pessoas estão. Então, se você faz uma tatuagem no cara, essa tatuagem vai interferir não só na vida do cara, vai interferir na vida, acredite, assim, no universo da vida de outra pessoa, ela vai ter um peso de um grão de areia. Interferiu, sabe? Aquela história da borboleta lá, como é que é o nome? Do efeito efeito borboleta. borboleta. Exatamente, sabe? Será? Eu tô aqui agora, meu gato sentou no computador da minha esposa, o computador da minha esposa ligou. Tô conversando com vocês, eu olhei para lá. Isso interferiu na minha vida. É possível que daqui a 10 anos eu tenha uma ideia bacana para produzir algo e que essa experiência que eu acabei de viver colaborou. Então não tem como ser Jota. Não tem como ser o Henrique. A gente precisa desejar que outras pessoas. A gente precisa desejar que seja diferente. E que não seja tão profundo, ou que não seja tão superficial quanto nós, ou que seja mais profundo, ou que seja mais superficial do que nós. Sim. Essa diversidade é o que faz a coisa ficar bonita, sabe? Tem um termo da computação que é o experiência do usuário, UX design, né? User Sim. Experience Design. Nós somos, eu, você e qualquer pessoa que produza arte, que seja rima, que seja grafite, que seja o bicho, que seja a Mona Lisa. Nós somos UX designers. A gente muda a experiência desses usuários que estão vivendo com a gente
nesse universo maluco. Cara, essa foi foda, hein? Essa foi bonita. Boa, boa, boa. Zota, trazendo agora essa questão do teu quadro Toda Hora é Hora de Aprender, Uhum. você lembra de alguns que você viu que foi assim, cara, isso daqui foi punk, foi que cara extraordinário, que ideia extraordinária. Tu tem alguns que você ficou na tua mente assim gravado? Cara, deixa eu, ó, vai parecer piegas pra porra. Vai parecer piegas pra caramba. Eu, como dizer isso sem parecer vulgar? Eu sou apaixonado por cada um, velho, porque eu escolho, mas olha, com o coração sangrando, dá vontade de colocar tudo. Eu já fiz mais de 500 vídeos, né? E eu tenho na lista de espera, eu tenho uma lista de espera, uma reserva, que eu já selecionei para fazer. Pelo Sim. menos mais 400. Caramba, bastante Você, coisa. você sabe o tamanho do problema que é. Então, assim, eu preciso escolher só o que eu gosto muito. E, de sério, uma oportunidade boa de falar com o público aqui. Toda hora é hora de aprender. Não sou eu querendo ensinar. Eu vou repetir isso mais 200 milhões de vezes até o meu fim. Hora de aprender é a minha hora de aprender. Foi assim que eu aprendi tudo na minha vida, observando outros artistas, selecionando os artistas com quem eu quero aprender, selecionando artistas que compartilham o que estão fazendo. Isso aí é uma maravilha. É uma contribuição que eles fazem para o mundo quase maior do que a própria arte deles. É quando eles colaboram mostrando para a gente, olha como é que eu fiz. Isso é muita doação, sacou? Num Sim, mundo que a gente tem, onde as pessoas falam assim, eu descobri um negócio, eu vou guardar para mim, sabe? Só mostro cobrando. Não é pecado não, tá? sim. Mas é que bota essas outras pessoas que compartilham de graça só em troco da nossa audiência, sabe? Essas pessoas são maravilhosas. Então, eu não conseguiria. Eu posso te dizer quais são os que tiveram mais audiência, mas Sim. eu amo de coração até se tiveram pouca audiência. Porque eu coloquei lá, porque eu achei, eu me comovi com aquilo. Às vezes, é, o que me chamou a atenção não chama a atenção do público, ou não chama a atenção talvez do Sim, algoritmo, não sim, estou aqui para sim, discutir isso. sim, Mas, sim. por exemplo, a Simone Vleros é uma artista, ela é europeia, eu não lembro agora exatamente qual país, que ela pinta realismo, ela fez um leão, e aí os detalhes onde precisavam de fios de cabelos mais detalhados no leão, claro que não foi tudo pintado assim, mas ela vai lá, uma cerda de pincel, um pelo do pincel, ela corta um pelo, mete na tinta e carimba o pelo. Cara, pintar pelo com pelo, você tá de sacanagem, pra mim isso foi muito foda, muito É, foda, velho. e é de um nível de visão e delicadeza absurdo, né? Isso foi demais. Tem uma outra menina que eu fiz também, naqueles países nórdicos, e aí ela faz Zentangle, sabe? Então, esse da Simone Vleus, esse do Leão, tem uma outra peculiaridade interessante. Interessante. O vídeo que eu faço é um react, Sim, né? Para quem sim, não sabe, é uma ferramenta disponível no Instagram. Só é possível fazer isso com vídeos que o autor permite que seja feito. Então, todos os vídeos que estão aqui são feitos a partir tem uma pré-libera autorização do autor, né, do vídeo. O sim. vídeo dela, que ela é sensacional, esse vídeo dela tem em torno de 15 mil a 20 mil curtidas. E aí, quando eu trouxe aqui para o Brasil, ou seja, eu estou fazendo um comentário sobre o vídeo dela. Sim. O, o, o vídeo dela feito no meu canal está com 400 mil curtidas. Caramba. Isso não, isso não fala sobre mim, isso não fala sobre ela. Fala sobre a audiência brasileira e o valor que estão dando para isso. Isso é incrível. Esse é o dado. Esse é o dado incrível. Não é a pintura absurda de sensacional, pura esculhambação, estado bruto do
talento dela excepcional. Não é talento meu nenhum de fazer comentário, eu fico só comentando o que eu vejo, enfim. Cara, é o interesse. Nós somos um povo interessado em arte. Nós somos um povo interessado em criatividade. A mensagem que a gente passa quando a gente pega um vídeo lá de fora, sabe? Que tem, sei lá, 50 mil visualizações e a gente mostra ele aqui no Brasil e ele fica com 4 milhões de visualizações, a mensagem é sobre o público, não é sobre o artista. A gente é um povo pautado em arte, né? E a gente não percebe, né? A gente tem carnaval, A gente não carnaval do assume, Rio, a gente a tem gente boi, não assume, a cara. gente tem boneco de Olinda, a gente tem tanta. Cada estado tem uma representação tão forte, né? Essa nossa. Como é que fala aquele negócio de vira-lata? Síndrome de vira-lata, a gente tem bastante. Exatamente. Principalmente na parte artística, a gente tem. Síndrome do vira-lata. Nós somos artistas, nós como povo, somos artistas excepcionais. Nós como povo somos amantes das artes. Pô, cara, o que falta? E por que a gente precisa dizer que nós não somos? Que maluquice que enfiaram na nossa cabeça é essa, vai? Não, Tá ligado? quando a gente fala de carnaval, por exemplo, não existe nenhuma manifestação artística maior do que o carnaval no mundo todo, pô. Do cara, sabe? E a gente precisa meter o cacete no carnaval? Que isso? Não. E aí a galera fala mal do carnaval como se fosse assim, Eu posso não gostar do coisa de carnaval. vagabundo, né? Vamos dizer assim, né? Você pode não gostar de carnaval, não tem problema. É o que eu falo muito, é uma outra coisa que aparece muito lá nos comentários, é a pessoa dizer assim, né? Por exemplo, quando eu mostro o realismo, que é um processo, é uma expressão artística que ela fala por si só. Não exige interpretação, não exige, né? Então Sim. a pessoa pega e fala assim, e é belo, geralmente é belo, né? Aí a pessoa fala assim, isso é que é arte? Não. Aí o não vem sempre seguido de um exemplo de arte abstrata. Isso é que é arte? Não aqueles quadrados que eles botam em qualquer lugar. Deixa eu explicar, gente. É outra coisa que eu vou repetir a exaustão. Você tem o direito de não gostar dessa ou daquela expressão artística. É um direito constitucional. Não te torna melhor nem pior do que ninguém dizer, não curto. Porra, você tem o direito de não curtir, suponhamos, música sertaneja. Mas você não fala que música sertaneja não é música. Você tem o direito de não gostar de, de um determinado livro, um determinado estilo literário. Não gosto desse estilo literário. Paulo Coelho foi extremamente massacrado. Não é um livro. Mas não. Eu acho assim, na arte acontece isso com a arte abstrata, e eu não sou amante de todas as expressões artísticas, não. Tá? Eu sou um ser humano normal. O que eu não gosto, eu não ponho. O canal é meu. Vou puxar um exemplo que você está falando, bem polêmico. A pessoa falar que funk não faz parte da cultura. É outro Que funk não é cultura. é outro que eu ia citar. O mesmo que fazem com a arte abstrata, fazem com o funk. Especificamente com o funk. Eu não gosto de samba, mas eu não falo que samba não é música. Eu não gosto de rock, mas eu não falo que rock não é música. Mentira, tá? Eu amo rock. Eu não falo, né? Exemplificando. Mas o funk, a pessoa diz, isso não é música. Por quê? Só porque você não gosta ou tem alguma coisa relacionada com o fato de ser uma expressão de preto e de pobre? Será que é? Porque eu não tenho outra razão para pensar. Porque quando você está falando de um estilo literário, você não fala assim, esse eu não gosto não, mas isso não é livro. Sabe? Ah, eu não gosto de... Eu não... Me ajuda aí, sabe? Uma outra coisa, uma outra expressão artística. Não, tem bastante coisa. Eu Mas acho assim, é porque as pessoas começaram a... Sabe quando você dá um elogio para uma pessoa e fala assim, nossa, você é tão culto. Ou seja, quando eu falo que você é tão culto, estou dizendo que você é um conhecedor
de culturas. Sendo assim, se você entende muito de funk, eu não posso dizer que você é muito culto, sendo funk uma expressão cultural da nossa região. Entendeu? As pessoas não relacionam uma coisa com a outra. Se eu falo que você é culto e se eu falo que você é funkeiro, não pode estar conectado. É automaticamente inversivo. Na mente popular é isso, entendeu? Quer dizer, a mente popular não sabe o que é cultura. Ela não tem esse entendimento. E é a síndrome do vira-lata. A cultura do brasileiro, ela é vira-lata nesse ponto. Que se eu entendo muito da nossa própria cultura, pouca cultura eu tenho. Quer dizer, se eu sou um cara que eu, sei lá. Cuidado com essa declaração, Oi? se você me permite. Pode falar, Se pode você me falar. permite, eu acho, porque a gente precisa também tomar cuidado para não fazer a arte ser um processo exclusivista. Então, assim, tem que ter cultura para admirar a arte, calma, né? Não necessariamente. A pessoa que eventualmente não teve acesso à cultura pode ter dificuldade em compreender a arte por trás de uma tampa de vaso colada numa parede dentro de uma galeria, certo? Certo. Ela tem esse direito. Ela só precisa não entender que o gosto dela não é o que determina o que é arte e o que não é arte. E é simples, isso não precisa de pós-graduação em Harvard, sabe? A pessoa precisa entender que o seu gosto musical não lhe dá o direito de dizer que esse ou aquele estilo musical não é música. Se a gente entender isso, a gente faz o mundo ficar muito melhor. A pessoa pode continuar não gostando de funk. A pessoa pode, deve. Por que não? Ah, mas é porque ela não tem cultura. O problema é dela. Porque a gente precisa só viver num mundo de mais respeito. Se a gente viver num mundo de mais respeito, a gente já vai ter mais cultura. Sim, Acho não, que o com nosso problema certeza. hoje são extremismos, sabe? Menos extremismo. Mas você Tem que ser estava. menos do outro lado. Oi? A gente tem que ser menos extremista, nós também. E eu estou praticando isso agora. Eu estou passando um processo de Não, desconstrução. eu faço Em vários isso já há muito tempo, faz já há bastante tempo, porque eu era um cara muito preconceituoso. Eu vim, eu comecei na minha adolescência escutando rock, aí esse rock ele vai progredindo, né? Você começa com um rock mais leve, e aí você vai progredindo porque o nível técnico vai aumentando muito, né? E aí você vai entendendo novas nuances, enfim. Aí você chega, por exemplo, vamos citar assim, uma banda chamada Dream Theater, não sei se você conhece. Não. Tipo assim, o Dream Theater, para você ter noção, a gente tinha, por exemplo, a gente via, eu fui num show, aí o baixista entrava 1 hora antes para se aquecer, ficava treinando, se aquecendo, e 1 hora depois que o show acabava, ele continuava no palco treinando, porque era o dia que ele trabalhava fazendo show, era também o dia de estudo dele, ele não parava. Por nível técnico do cara, era muito absurdo, entendeu? Então, assim, nisso eu estou falando só de um dos casos, né? Porque o tecladista também era absurdo, o guitarrista também era absurdo, o baterista também era absurdo, todo mundo é muito absurdo. Então você começa a prestar atenção, e aí nessa época eu era muito, muito preconceituoso, por exemplo, com funk, né? Que aí você tem esse nível de técnica que o cara estuda nesse nível, e aí você tem o funk com tchá, tum, tum, tchá, tum, tchá, tum, 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 tchá. E aí o cara vem cantando sem voz, sem vocal algum, sem timbre casado com a batida, sem afinação. Só que assim, aí você vem sobre a expressão cultural, né? Se você está numa festa e eu coloco o rock que eu gosto, eu acabo com a festa. Se eu coloco o funk que eu desprezo, eu boto todo mundo para dançar. Não Então, tem, você não tem uma realidade maior no mundo do que aquela letra que diz que é som de preto, de favelado, mas quando toca toca, ninguém ninguém fica fica parado. parado. Exatamente, exatamente. Quer Eu dizer, nunca fui num casamento sofisticado que seja, gente granfina, gente. exatamente, exatamente. Na hora que, certas alturas, o cara dispara o funk naquele trem, parceiro. Não sobra
pedra sobre pedra. E A aí, mulherada dentro do e aí, salto, a só, rapaziada como a arranca, gente arranca gravata e é, pau quebra. a Então, gente por que estava falando essa que discriminação ridícula, pô? esse preconceito que a gente foi perdendo, que eu fui perdendo, eu fui começando a entender que a música, ela é uma trilha sonora que se pede a dados momentos, entendeu? Então existe um momento certo para se ouvir certas músicas, por exemplo, que vai casar perfeitamente com aquele momento. Então, se eu estou no elevador, se eu estou no elevador esperando meu andar chegar, eu acho que não cabe nem o rock nem o funk, correto? Mas Sim, se tá tocando ali Beethoven, se tá tocando Bach, nossa, maravilhoso. Eu aqui esperando na sala de espera, entendeu? mas, mas tudo bem também se a pessoa prefere ouvir thrash metal, Não, sabe? bem, é o que eu tô falando. Parece não. Existe um som que ele vai combinar com aquele ambiente que você vai ser mais assertivo. Pois é, mas isso ainda é de cada um de nós. São até imposições mesmo, sabe? Imposições culturais sobre a gente. Eu prefiro ter essa leitura. Ou seja, você não está errado. Você viveu para chegar a essa conclusão. Pessoas que viveram outras experiências absolutamente distintas da sua, ou outras experiências musicais, né, por exemplo, Sim, sim. é, elas podem chegar lá e falar assim, porra, que chato esse negócio, hein? Bem que podia estar rolando aqui um proibidão, sabe? E elas Não, se não, sentem bem. isso é, com É certeza. porque algumas não, quase tudo são imposições culturais, né? Eu não entendo até hoje, por exemplo, vamos passar aí agora para uma outra expressão, que é a moda. Eu não entendo até hoje por que caramba, quem foi que inventou esse tal desse terno e meteu uma gravata, mano. Peraí, peraí, Brasil, sabe? Tipo assim, sucursal do inferno no calor. E aí inventaram de que você está sofisticado, preparado para uma reunião importante, se você, num calor do cão, se enfiar dentro de duas blusas, uma delas mais grossa que a outra, amarrar um troço, Imagina, para se imagina isso proteger, não tem pessoa no Rio nenhuma. de Janeiro, que a gente é um estado praiano, um estado Não litorâneo. tem. Não tem Aí, noção, né? aí foi quando eu fui qual loja? Eu vou tentar lembrar. Eu fui numa loja e tive uma surpresa sensacional. Uma loja que me inspirava aquele padrão de uniformezinho, camisa polo, ou então de Sim. botão, de brim, né? Cara, aí o cara me atender de calção. Eu falei, égua. Aí eu olhei todo mundo de calção. Eu falei, que massa! Todo Maneiro, mundo de maneiro. calção, cara. A gente é um país tropical. A gente tinha que ter uma roupa formal curta. Não, isso é Quem verdade. foi que inventou isso? Que a roupa formal tem que ser longa? Tem que ser cobrir os braços até aqui, pera, para. A gente tinha que reinventar, nossa, sabe? Acho que a nossa moda tinha inspirada na moda africana. É Tudo verdade. solto, É gatão aqui, verdade. tudo Um pano gostoso. mais solto, uma coisa mais leve, com Foi certeza, isso é verdade mesmo. desenvolvido para um clima quente. Aí eu Exato. vim aqui no Brasil, que é um país de clima quente, eita, clima quente, e importa um raio de uma cultura de um país nórdico. Você tá doido, pai? E Não faz mantém, sentido né? Não se liga que tá errado, né? Mantém até hoje. nada, hein? Nós, nós ainda vamos ser, eu vou catar essa pedra, nós ainda seremos reconhecidos como um país de pretos e vamos assumir a origem preta do Brasil, como maioria de pessoas de origem africana, e eu acho que a gente tem uma tendência a absorver, a voltar a essas raízes africanas que nós somos mais africanos do que tudo. O Espírito Sim. Santo é um estado que houve um processo migratório da Europa para cá, então boa parte da população é de origem italiana e alemã, germânica, na verdade, né, que transcende a Alemanha que a gente vê hoje. Mas o Brasil, de uma forma geral, a gente é preto, cara. Por mais que minha É. cor aqui seja branca, uma clara, né? A gente é preto, nosso coração é Sim, preto, a sim. gente precisa entender isso melhor. E aí, quem sabe um dia a gente absorve a cultura africana e indumentária, que deve ser muito mais Muito fresca mais. do que esse emprego. Nossa, Pelo pelo menos amor de assim,
em termos de conforto, não podemos negar, que foi o que você falou. Há quem possa discordar do estilo visual e gostar ou não, mas se você puder discordar do conforto, você é doido. É doido, cara. Sabe? Reinventa cores, reinvente padrões, mas a gente precisa reinventar o modelo, porque, putz, o nosso modelo é muito para trás, velho. Sabe? Em Nossa. estética. Jota, eu vou começar a encerrar aqui para a gente já fechar aqui, já passou. Geralmente a gente costuma conversar 1 hora, já tá mais de 1 hora, não tem problema nenhum, porque o papo foi bom. Quando passa de 1 hora é sempre muito bom. Estou viajando daqui a pouco também, vou ter que arrumar as minhas malas. Eu puxei aqui o teu Atlas aqui no Google aqui, cara, que imagem maneira, é muito legal. Quer dizer, agora eu fiquei doido para Vitória, para conhecer as tuas esculturas pessoalmente. O Atlas não está mais lá. O Atlas é uma história rapidamente. O Atlas, eu fiz ele com recursos próprios e ajudas privadas e coloquei no meio da praça sem pedir para ninguém. Eu pegou um Caramba! caminhão, a gente pegou um caminhão, colocou ele lá e saiu correndo. Caraca! E aí, o que aconteceu depois? Foi muito legal, né, cara? Foi muito legal. Não, mas Teve aí, no caso, a prefeitura tirou, foi isso? Não. Tentei um diálogo para tentar levar ele para outro lugar, mas não evoluiu. E aí eu tirei ele de lá, é meu. Tá Do jeitinho que eu botei, fui lá um dia à noite, catei ele e tirei lá. Caramba, Mas Pô, mas muito legal, poder, cara, muito legal. espero muito poder no futuro levar o Atlas, porque a mensagem dele é uma mensagem importante, fazer uma esfera nova para ele e levar Sim. o Atlas por cidades e rodar outras cidades com ele, porque a mensagem da saúde mental é uma mensagem que precisa ser ponderada entre as famílias, não só quem sofre desses problemas entende o que nós que não temos não passamos por esse processo. A gente não tem, a gente precisa entender que depressão não é frescura. A gente precisa. E o Atlas, ele tem esse poder. De onde ele vai, ele leva essa discussão, ele levanta a discussão. A arte mudando a vida das pessoas. Sim. UX design. Sim, com certeza. Eu quero deixar o convite aqui para todo mundo. Quero deixar o convite aqui para todo mundo para visitar o teu canal, justamente para ver o Toda Hora é Hora de Aprender, que eu adoro, gosto demais. O papo foi sensacional, que a gente mal falou sobre esse quadro, eu achei mó barato, porque a gente viajou aqui na arte. Mas foi massa. Não é comum eu chamar aqui convidados fora do mundo da tatuagem. Você foi um dos primeiros, inclusive. Que honra, obrigado. Primeiro escultor, com certeza, primeiro escultor. Eu vou chamar outras pessoas, tipo o Charles do Avesso, por exemplo, está muito envolvido com a gente aqui no mundo da tatuagem. O Charles do Avesso, não sei se você conhece, com certeza, né? Ele é desenhista de hiperrealismo, de retrato. Pô, me manda o link dele depois para dar uma olhada, cara. Brasileiro, e ele é muito famoso nesse mundinho, né, de desenho. Ele é bem famoso. Vou te mandar, eu vou te mandar. Aí a gente também está falando com ele para chamar ele para uma live aqui. Nossa, mas, enfim, é incomum a gente não chamar tatuador, mas é legal a gente bater esse papo para expandir bastante visão de arte, visão de mundo, conhecer, saber que você tem aí umas esculturas espalhadas por Vitórias, que eu não sabia disso. E foi muito bom te conhecer, Zota. Você é uma simpatia em pessoa, gostei muito. Parabéns aí por chegar, né? Tipo, eu tô com 38 anos, então falta aí um pouquinho de tempo para eu chegar na tua idade. Quero manter a minha alegria baseada na tua aí, para eu chegar na tua idade alegre. Obrigado mesmo. Toda hora é hora de aprender a escrever aqui. É hora de aprender e eu aprendi muito com você aqui hoje. Obrigado, cara. Obrigado a todos. Obrigado mesmo. Que deram a honra da atenção. Valeu, gente. Depois a gente bate um papo de novo, tá? Fui. Valeu.